Olá, a partir de agora, Beneficência na TV e o programa de hoje dedicado a nós mulheres, já que nesse mês de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Vamos falar sobre os cuidados que devemos ter na hora de escolher o cirurgião plástico e realizar a tão sonhada cirurgia plástica. E ainda uma doença crônica que atinge muitas mulheres na fase reprodutiva, a endometriose. Será que é possível viver bem tendo endometriose? O programa de hoje, um bate-papo com o ginecologista Dr. Guilherme Caran, que vai falar sobre isso. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, Beneficência de hoje vai tratar de um assunto que hoje é muito comum a gente ver nas redes sociais, blogueiras, influencers, modelos, fazendo cirurgias plásticas em clínicas e muitas vezes acontecem procedimentos errados, a cirurgia não dá certo. E para falar sobre a segurança de uma cirurgia plástica, quais os cuidados e como deve ser a partir do momento que você tem aquela ideia de fazer uma cirurgia, eu vou conversar com ele, que é cirurgião plástico aqui da Beneficência Portuguesa, Dr. Fabrício Francisconi. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Cris. É um prazer enorme estar aqui com vocês, poder bater esse papo legal e tirar algumas dúvidas aí do pessoal. Hoje é muito comum, né? As pessoas ficam, eu fiz uma cirurgia reparadora, mas é uma coisinha simples, foi só uma ruguinha, foi só um silicone, enfim. Para se fazer uma cirurgia plástica, primeiro que não existe uma cirurgia simples, né? Qualquer procedimento cirúrgico tem que ter segurança, doutor. Então, hoje em dia, assim, com essa história de, eu vi na internet, eu vi nos canais de rede social, etc e tal, muitas pessoas esquecem de procurar os médicos totalmente assim capacitados, aqueles que tiveram um credenciamento correto e acabam indo apenas por a quantidade de seguidores, quantidade de curtidas, quanto aquele médico tem de influenciadores, enfim. Só que hoje, para você operar, além de toda a estrutura de um hospital, com UTI, etc e tal, tem que ver se o médico é um médico cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Porque tem muitos médicos hoje em dia operando que nem cirurgiões plásticos são, que é onde acontece as iatrogenias ou os acidentes, né? E acabam, assim, depois respingando para todo mundo. Porque, a cirurgia plástica aconteceu tal coisa. E às vezes nem cirurgião plástico aquele médico era. Certo. Agora, doutora, a partir do momento que a pessoa pensa em fazer uma cirurgia, vamos no caso das mulheres, que eu acho que quem mais procura o cirurgião plástico são as mulheres. Hoje, assim, o patamar, a história tá mudando, tá? Com essa ideia de sempre mídia social, tudo, hoje o sexo masculino também está procurando bastante a cirurgia plástica, menos do que a gente imaginava, mas assim, antigamente era 98% o público mulher. Hoje em dia, uns 90% é público mulher e 10% hoje o público masculino tem procurado nós cirurgiões plásticos também. Que cirurgias que eles procuram? O que eles pretendem mudar? O que eles querem mudar no corpo? O homem hoje em dia procura muito cirurgia de mama, tanto que assim, ginecomastia, até prótese masculina na região mamária, para ficar com o peitoral mais definido. Lipoescultura aumentou muito para ficar com o corpo mais definido, mais torneado. E procedimentos estéticos na face. Preenchimento, botox, pálpebra, essas coisas mais assim, na parte facial mesmo. Então, no caso, a partir do momento que você quer fazer uma cirurgia, então vamos lá, vamos dar um exemplo da mulher, mas que acho que uma das que mais pedem também é a parte de silicone. Eu quero colocar um silicone. O que eu tenho que fazer, doutor? Bom, primeiro de tudo, entrar na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e procurar um médico credenciado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Lá você vai encontrar todos os médicos que são aptos e estão credenciados para fazer uma cirurgia plástica. Depois disso, passar em consulta, ver se esse médico opera apenas em hospital, não em clínica, tá? E de preferência hospital que tenha UTI.
você espera não usar a UTI, mas que se precisar usar, que tenha uma retaguarda. Feito isso, tem que fazer todos os exames pré-operatórios, porque tem muito médico hoje em dia que atende a paciente virtualmente, não avalia paciente, não examina paciente, nem exame pede paciente e já marca a cirurgia. Então, assim, tem que ter todo um cuidado. Embora seja uma cirurgia, teoricamente, com um paciente com boa saúde, normalmente que vem procurar a gente, tem que ver se realmente não tem uma alteração, alguma doença pré-existente para o menor risco possível de cirurgia. Existe algumas restrições, doutor? Por exemplo, algum paciente queira fazer uma cirurgia, seja uma prótese, seja a parte de abdômen, que às vezes a pessoa agora quer, né, fazer a abdominoplastia, mas existe aquele paciente que não pode, ele tem uma restrição, olha, durante um período você não pode, por ter algum problema como diabetes, hipertensão? Isso é recomendação minha. Eu oriento, por exemplo, pacientes tabagistas. Eu não opero paciente tabagista. Por quê? Existe muito risco de pós-operatório, no caso da mama, pode ter um risco de abrir a cicatriz, uma necrose, algumas complicações assim, que podem ser evitadas com o paciente parando de fumar, etc. E algumas doenças que possam prejudicar a cicatrização, a gente orienta o que pode acontecer, mas não impede de operar. Por exemplo, diabetes não é uma contraindicação, a não ser que esteja uma diabetes regulada. Aí realmente ela não vai poder estar operando. Aí a gente orienta a retornar no médico para estar regulando essa diabetes para depois a gente operar. Mas contraindicação assim plena não existe. Agora, doutora, o senhor atende aqui no ambulatório da Beneficência Portuguesa e aqui, o senhor faz as cirurgias aqui mesmo no hospital. Então, assim, todo o resguardo de uma cirurgia deve ser feita no hospital justamente por ter uma UTI, por ter uma equipe médica mais especializada para qualquer tipo de ocorrência. Cris, operando no hospital, eu creio que o médico, pelo menos na minha opinião, se sinta mais seguro e mais à vontade de estar realizando a cirurgia. Desde as cirurgias menores e, lógico, principalmente nas cirurgias maiores, que pode gerar mais problemas ou alguma internação, intercorrência numa UTI. Tá? Então, assim, você tendo uma retaguarda no hospital completo no que sentido? Tem banco de sangue, tem todos os exames à disposição, você não tem que sair correndo com a paciente para tentar saber o que está acontecendo para evitar uma tragédia pior. Então isso a gente consegue evitar estando no hospital totalmente preparado para isso. A gente fica muito mais tranquilo, muito mais seguro fazendo dentro de um complexo hospitalar. Hoje as mulheres, o que elas mais pedem para fazer de cirurgia, doutor? A procura hoje, na grande maioria, é cirurgia de mama. Pode ser tanto mamoplastia de aumento, que é a famosa implante de silicone, tá? Ou mamoplastia redutora, quando a paciente quer diminuir a mama, a gente consegue fazer com ou sem prótese de mama, ou até levantar a mama, que a gente chama de mastopexia, que a gente consegue levantar a mama também com prótese ou sem prótese. Ainda continua sendo a maior procura dentro do sexo feminino. E ainda a procura hoje em dia continua sendo, depois da mama, a parte do abdômen, tanto a abdominoplastia como a lipoescultura. Que a lipoescultura, além de você aspirar toda a região que a pessoa quer, a gente ainda consegue fazer um enxerto glúteo com a gordura da própria pessoa. Essa gordura sendo preparada toda, a gente consegue enxertar na região glútea. No caso da cirurgia de mama, aquela pessoa que quer fazer uma redução, existe uma idade ou é mito também aquela coisa de que se a mulher fizer uma cirurgia de redução de mama, ela não pode amamentar? Muito pelo contrário, tá? Existem alguns estudos que falam que por conta da prótese, ela pode inclusive ajudar no aleitamento materno, porque ela vai estar empurrando a glândula, etc e tal. Porque assim, você pode pegar pacientes que tiveram filho e não conseguiram amamentar, e tiveram filho, já fizeram cirurgia e conseguiram amamentar. Então assim, a cirurgia não é ela que vai impedir o aleitamento materno ou não, tá? Então assim, não é uma constante, não. Tem pacientes que operam e amamentam e tem pacientes que operam e não amamentam, mas não é por conta da cirurgia. Às vezes isso é da própria mulher. Tem mulher que não tem cirurgia nenhuma e não consegue amamentar.
Então não é por conta da cirurgia, não. Então, para quem quer fazer uma redução de mama, pode ser feita a redução. Como que é feito, doutor? Retira parte da mama? Na cirurgia de redução de mama, a gente tira uma grande parte da glândula mamária e do tecido mamário que também tem gordura, pele, etc. E a gente deixa uma quantidade plausível para ela continuar, se porventura no futuro quiser ter outra gravidez, outro filho, possa amamentar sem problema nenhum. A gente não faz uma remoção total da glândula, então ela vai poder amamentar sem problema nenhum. Tá certo. No caso de abdômen, que é, como o senhor falou, da lipoescultura, a pessoa vai lá, faz de repente uma dieta. Acho que pessoas que fazem cirurgia bariátrica acabam procurando muito esse tipo de cirurgia. Mas não é a resolução de todo o problema, não é um milagre. A pessoa tem que manter uma dieta e uma atividade física para poder manter aquela escultura que é feita na cirurgia. Muitas pacientes me procuram, doutor, quero fazer cirurgia de abdômen para emagrecer. O que eu oriento? Não, cirurgia plástica não é para emagrecer, é para você ter um contorno corporal. Então assim, cirurgia do abdômen, ela não vai emagrecer com a cirurgia de abdômen, ela vai ter um contorno corporal. Então assim, eu falo para as pacientes, dali para frente, depois da cirurgia, ela vai ter que mudar todo o hábito de vida, alimentar, exercícios físicos, para não, entre aspas, perder a cirurgia, porque senão ela vai engordar, vai ter tudo de novo, mesmo tendo sido feita uma cirurgia bariátrica antes da cirurgia plástica. Porque a cirurgia bariátrica e a cirurgia plástica, depois elas entram em conjunto para um melhor contorno corporal. Mas ela pode perder toda a cirurgia se não tiver uma mudança de hábito de vida. Agora, doutor, outra coisa que a gente vê muito algumas mulheres falando é da cirurgia de pálpebra, de levantar a pálpebra, porque com o tempo, as mulheres na faixa dos seus 50 anos começam a ficar com aquela sensação de olho caído. O que vem a ser essa cirurgia, doutor? A cirurgia de pálpebra, o nome técnico que a gente chama de blefaroplastia, ela vai retirar o excesso de pele da pálpebra superior e algumas pacientes, tanto no sexo feminino ou masculino. Então, a cirurgia de pálpebra, ela vai retirar o excesso de pele da pálpebra superior e, em alguns casos, a pálpebra inferior, dando assim um olhar mais jovial e também diminuindo aquele aspecto de cansaço do olhar do paciente. Tá certo. Doutora, eu quero agradecer a sua participação, o senhor estreando aqui para falar de cirurgia plástica, agora nessa retomada do ambulatório aqui da Beneficência Portuguesa. Eu queria que o senhor deixasse um recado, então, para aquela pessoa que está pensando em fazer uma cirurgia plástica, que repetir os cuidados que a pessoa tem que ter para uma boa segurança. Tá certo. Cris, eu que agradeço, tá? E o recado que eu posso deixar para todos que estão nos assistindo é sempre procurar um médico credenciado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Se fizer isso, com certeza o sucesso da cirurgia será enorme. Tá certo. Obrigada mais uma vez. Eu vou para o rápido intervalo e eu volto já com mais Beneficência na TV. Até já. Estamos apresentando Beneficência na TV. A Sociedade Portuguesa de Beneficência é referência no atendimento médico-hospitalar. São dezenas de especialidades médicas, centro cirúrgico capacitado para cirurgias de todos os graus de complexidade, apartamentos totalmente climatizados, exames de imagem, hemodinâmica, centro cirúrgico oftalmológico, pronto-socorro. A humanização e a excelência no atendimento são as bases de atuação da Sociedade Portuguesa de Beneficência. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. De volta com Beneficência na TV, nesse programa que está sendo dedicado a nós mulheres. E agora eu vou falar de um assunto que acomete muitas mulheres. Eu acho que é um dos principais problemas das mulheres. Vamos falar sobre a endometriose e eu converso com ele, que é ginecologista e cirurgião pélvico especialista em cirurgia de endometriose, Dr. Guilherme Caran. Obrigada, doutor, por aceitar nosso convite. Tudo bem? Tudo jóia, estou à disposição. A endometriose é um dos maiores problemas de nós mulheres? Sem sombra de dúvida, a endometriose hoje é considerada uma das doenças ginecológicas mais importantes e mais impactantes na vida da mulher. E ela tem sua importância porque ela acomete a mulher nessa fase de vida reprodutiva, que é uma das fases de vida mais importantes da vida da mulher. E o que vem a ser mesmo, doutora, a endometriose? Porque você fala assim, é mioma e eu tenho endometriose, eu tenho cisto e é endometriose. Não, o que vem a ser mesmo a endometriose?
Endometriose é uma doença que ela é caracterizada pela presença do tecido endometrial, aquele que reveste internamente o útero da mulher e que ela descama todos os meses na menstruação, fora do útero, ou seja, em outras localidades, normalmente ele chega até lá através do refluxo da menstruação pelas tubas uterinas. E aí, com o passar do tempo, esse tecido ele permanece lá e vai sofrendo influência dos hormônios e vai se desenvolvendo, formando vários tipos de lesões em diversos órgãos, por isso que tem muita confusão com outras doenças também. E é fácil o diagnóstico, doutor? Não, infelizmente o diagnóstico não é fácil. Esse diagnóstico, ele em média demora 7 a 10 anos para você ter ele confirmado através de alguns exames de imagem. Mas a forma definitiva de você chegar à conclusão que se trata de endometriose é através do procedimento videolaparoscópico, ou seja, de uma cirurgia no qual você faz a biópsia daquela área, daquela lesão e confirma com o patologista. Agora, quais são os sintomas, doutor? Seria cólicas menstruais, uma menstruação não regular? Quais são os sintomas? Nós temos uma gama muito grande de sintomas, dependendo muito também da evolução e da fase da doença, mas basicamente você vai ter dor, essa dor se manifesta através da dor na menstruação, chamamos de dismenorreia, a dor na relação sexual, principalmente na penetração profunda, que incomoda mais em algumas posições, a gente chama isso de dispareunia. E você também pode ter uma dor pélvica crônica, não muito relacionada às vezes com o período menstrual, mas que acomete e faz a mulher ter uma queda importante de qualidade de vida. Outro sintoma que muitas vezes faz se levar ao diagnóstico da endometriose é a infertilidade. A endometriose é a principal causa de infertilidade feminina e às vezes a paciente ainda não tem sintomas, mas ela tem dificuldade de engravidar e quando procura ajuda, e aí ela acaba chegando ao diagnóstico da endometriose. Mas é possível fazer um tratamento e engravidar? É possível. Você pode engravidar através de tratamentos de reprodução assistida e é possível você engravidar, inclusive, se você vai para uma cirurgia e remove os focos, potencializando, então, a questão reprodutiva. Mas cada caso ele necessita de uma avaliação especializada e individualizada para você propor o melhor tratamento para aquela mulher. No caso, o senhor falou que uma das queixas maiores seria a causa... porque a mulher quer engravidar, então acaba aparecendo, sendo descoberta, na verdade, na fase reprodutiva dela. Mas é difícil levantar uma suspeita ou há a possibilidade de, no início da menstruação, aquela menina que tem durante anos uma menstruação irregular ou muitas cólicas, já é possível levantar uma suspeita, doutor? Então é importante que toda a sociedade, os médicos inclusive, deem atenção às queixas das mulheres, né? Então quando uma moça muito jovem se queixa de uma dor na menstruação de forma intensa e que ela tem um caráter progressivo, é necessário que você escute essa queixa, que faça uma investigação clínica ainda mais aprofundada e às vezes solicite exames que são exames mais específicos para o diagnóstico da doença. O que acontece na maior parte das vezes é uma certa negligência a essa queixa da dor na menstruação da mulher, o que faz com que a mulher fique ao longo dos anos falando sobre o problema e ninguém caracteriza isso como uma coisa normal. Algumas pessoas, algumas mulheres falam assim, não, mas ter cólica é normal. É normal ter cólica durante a menstruação? Então, esse é o grande tabu, né, que a gente enfrenta do fato de se falar que uma menstruação extremamente dolorosa é normal. Então eu diria para você que uma cólica simples, uma dor que não seja incapacitante, pode ser comum ao ciclo fisiológico de algumas mulheres. E nem toda cólica menstrual é endometriose. A gente também tem o que a gente chama de dismenorreia primária, que é a dor decorrente do aumento de umas substâncias no período menstrual inflamatórias chamadas prostaglandinas e que quando e as adolescentes apresentam muito isso também, você consegue tratar tranquilamente com o uso de anti-inflamatórios ou às vezes introduzindo um método contraceptivo que ajuda a abrandar esses sintomas. Mas é muito importante que se vá além e que se identifique aquela mulher que está tendo cólica progressiva, incapacitante, ela falta no trabalho, ela deixa de fazer suas atividades usuais. Não se pode encarar isso como uma questão de normalidade. E deve-se sim suspeitar da endometriose fazendo os exames e os diagnósticos necessários. E pode ser hereditário, doutor? Uma mãe que teve a filha necessariamente também tem chances de ter uma endometriose? Sim, tem uma chance aumentada em relação a uma mãe ou um familiar que não tem,
Mas na genética da endometriose, como doença, a gente sabe que o papel genético ele tem um papel menor do que em outras doenças onde a genética é preponderante para o desenvolvimento da doença. A gente sabe que a endometriose ela tem muito a ver com o hábito de vida da mulher contemporânea. Então, os fatores de riscos externos, os ambientais, eles têm uma importância muito maior do que o fator genético no desenvolvimento da doença. É possível prevenir? Sim, a gente hoje consegue fazer a prevenção primária através de bons hábitos de vida, uma alimentação saudável, livre de alimentos processados, livre de defensores agrícolas, a redução do estresse é muito importante, atividade física. Redução de estresse é difícil, hein, doutor? Hoje em dia é muito difícil uma mulher contemporânea que vive numa cidade grande, que tem dupla jornada, que cuida de filhos, que trabalha, que tem essa vida agitada, ainda mais hoje no mundo onde tem muitas informações e todo mundo vive ansioso, é difícil você combater. Mas o caminho para você prevenir e para você abrandar a evolução da doença, muitas vezes segue por a melhora do estilo de vida. O uso precoce de anticoncepcional pode influenciar em alguma coisa? A gente não tem uma resposta certa para essa pergunta. A gente sabe que o uso precoce ele pode, às vezes, mascarar um diagnóstico, porque você melhora os sintomas, mas a gente não tem também a evidência contrária do que o uso de pílulas contraceptivas desde o início, ou qualquer método hormonal, influencia no sentido de desenvolver a doença. Agora vamos lá. Recebemos o diagnóstico de endometriose. O que fazer, doutor? Olha, primeiro é conversar com o seu ginecologista sobre esse diagnóstico, entender que a maior parte dos médicos ginecologistas tem capacidade de instituir um tratamento clínico adequado logo diante do diagnóstico, mas em casos onde você não tem uma boa resposta ou onde a doença ela já está de certa forma disseminada por outros órgãos, o ideal é que se encaminhe para uma pessoa que tenha mais experiência no manejo clínico da doença, porque esse profissional ele vai ter a capacidade de diferenciar cada tipo de doença e dar um tratamento mais individualizado para aquela mulher. Isso com certeza faz um impacto muito grande na saúde dela, porque previne cirurgias desnecessárias e faz com que mais rapidamente ela volte a ter uma vida normal. No caso da mulher que ela descobriu uma endometriose, mas ela está querendo engravidar, o que trata primeiro? A endometriose? Ou ela vai ter que continuar tomando uso de anticoncepcional ou algum método contraceptivo? Ou ela pode tratar e continuar tentando engravidar? Pois é, essa é uma situação clínica muito difícil, porque o tratamento que normalmente a gente utiliza para melhorar os sintomas das mulheres são tratamentos hormonais. E esses tratamentos, na maior parte das vezes, eles também são contraceptivos, ou seja, quem quer engravidar e faz tratamento clínico acaba não conseguindo engravidar. Então, o que sobra para essas mulheres, na maior parte das vezes, ou é o tratamento cirúrgico, principalmente quando ela também desenvolve sintomas importantes, né, e tem uma doença volumosa, ou se não, se ela não tem sintomas importantes, muitas vezes o tratamento com métodos de reprodução assistida é a melhor saída para ela, porque faz com que ela tenha a possibilidade de gravidez com uma maior chance num curto período de tempo. Há casos em que há necessidade de cirurgia? Sim, em alguns casos há necessidade de cirurgia. A cirurgia de endometriose, nos casos graves, é considerada uma cirurgia de alta complexidade. Muitas vezes mobiliza equipes médicas multiprofissionais com médicos coloproctologistas, médicos urologistas e outros profissionais, até de cirurgia torácica, quando a gente tem envolvimento, por exemplo, de endometriose no diafragma, que é uma entidade rara, mas porém existe. Então, toda vez que você vai para um procedimento cirúrgico, é muito importante que você explique tudo para a paciente, qual é o real procedimento que vai ser feito, qual a expectativa que nós temos com esse tratamento no sentido de melhora, como que vai ser o prazo que ela vai ficar livre da doença, tempo de recorrência, tudo isso tem que ser explicado com muita clareza para o paciente antes do procedimento. Interromper a menstruação, doutor, seria uma solução? Aquela pessoa que toma um anticoncepcional constantemente, não para. Tem gente que toma já medicação contraceptiva ou qualquer método hormonal e ainda tem cólicas naquele período de pausa da medicação.
Então, para mulheres com endometriose, a gente tem já evidência sobre isso, que a melhor alternativa é você fazer o uso contínuo da medicação para suprimir realmente a menstruação. Essa moça, essa mulher, ela não precisa da menstruação, ela não precisa descamar, somente quando ela quiser engravidar, isso vai ser necessário. Então, a gente suprime a menstruação, faz método contínuo e ela tem melhora dos sintomas na maior parte das vezes. É possível a pessoa ter endometriose e não sentir nada e nunca descobrir? É possível também. E muitas vezes a mulher já tem uma doença até avançada e quando se descobre tem aquele choque, aquele espanto com a doença. Como que eu tenho essa doença sendo que eu não sinto nada? Mas é uma das características da endometriose também. Tem muitas mulheres que têm doenças já disseminadas e não sentem nada e também tem mulheres que têm pouca doença do ponto de vista de diagnóstico, né? Você identifica pequenas lesões e elas têm muitos sintomas. Então, esses dois extremos são encontrados em mulheres com endometriose. E no caso dessa mulher, que ela nunca fez um tratamento, porque nunca foi descoberto, justamente por ela estar assintomática, isso pode ocasionar algum outro problema mais sério? Não, o que a gente tem que fazer com essas mulheres é fazer um segmento de longo prazo e observar a evolução dessa doença para que ela não seja pega com alguma surpresa, evolução rápida ou às vezes início rápido dos sintomas, porque algumas ficam assintomáticas por um bom período de tempo e às vezes entre 3 e 6 meses, numa faixa de tempo relativamente curta, ela começa a desenvolver sintomas com um nível de intensidade até muito grande. Doutor, é possível estar na fase reprodutiva e conviver bem com a endometriose? Sim, hoje em dia nós temos um avanço técnico, principalmente no que a gente fala do tratamento cirúrgico, que é o tratamento que realmente erradica as lesões de endometriose. A gente vem cada vez mais promovendo uma melhora da qualidade de vida dessas pacientes com uma menor chance de ter sequelas com o próprio tratamento cirúrgico. Então, no passado, se evitava-se até operar algumas doenças, tamanha era a evolução e o acometimento dos órgãos, e hoje em dia a gente consegue praticamente remover todas as doenças em qualquer órgão, individualizando, obviamente, caso a caso, mas com bons resultados e fazendo com que essa mulher volte a ser uma mulher normal, com uma boa qualidade de vida, tendo uma boa qualidade de vida sexual, inclusive, e conjugal. A menopausa seria a solução para a endometriose, então? Sim, do ponto de vista clínico, a menopausa seria a solução dos problemas, porque é uma doença hormônio dependente, enquanto o hormônio ovariano, né, o estrogênio ovariano funciona, ele alimenta, entre aspas, a doença. E a menopausa, quando a mulher entra na menopausa, não tem desse hormônio, a tendência dessa doença atrofiar. Não que ela suma, né, completamente, mas ela atrofia e deixa muitas vezes de produzir sintomas. Mas ainda existe aquelas mulheres que mesmo após a menopausa, aí por umas questões específicas, a gente depois pode até abordar, elas continuam sentindo dor e às vezes é necessário passar por tratamento cirúrgico mesmo estando na menopausa. Doutor, obrigada pela sua participação aqui pela primeira vez no Beneficência na TV. O senhor que atende no ambulatório da Benê, né? Sim, eu não atendo, mas a gente tem uma equipe que atende aqui e a gente agora está tentando desenvolver uma linha de cuidados em cima da endometriose, que é muito importante que todos os aparelhos de saúde, em seus diversos âmbitos, tenham capacidade de assistir essas pacientes. Obrigada, doutor, pela sua participação. Está dado o recado. Então, olha, é possível conviver bem com a endometriose. E se quiser rever essa matéria ou outras, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Os endereços estão aparecendo no seu vídeo. Na próxima semana, nesse mesmo horário, a gente se encontra para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.